Buenas! Tá no ar mais uma edição do Mini Arco versão remota. Eu tô aqui na Rádio Web Educadora, a sua rádio, a nossa rádio, a rádio 100% produzida por alunos e ex-alunos. Tá começando o Mini Arco, o programa de futebol, o debate esportivo com muita interação, com muita descontração, opinião e bom humor. Eu sou @LeoRPérez, estou falando em nome da ETEC Padre de Moura, onde você tem formação e profissionalização de qualidade e com DRT. Venha para o curso técnico de rádio e TV, ligue 3907-4612, matrículas abertas. Como eu falei, eu sou o @LeoRPérez, o Léo Pérez. Antônio Pereira, Clayton Vedói, Léo Fagundes estão comigo hoje para esse programa. Temos a baixa do Andrezinho. Andrezinho Neves hoje não pode participar por problemas maiores. Mas, Antônio, eu tô contigo e não largo. Tudo bem contigo, meu guri? O Guerreiro tá fora. O Guerreiro tá fora de toda a temporada, Antônio. Bom dia. E aí, gurizada, tudo bem? Uma grande alegria estar aqui mais uma semana trocando ideia com vocês. Um salve para o nosso querido André, que não pode estar presente conosco hoje. Acho que é a primeira vez que o André não está conosco, né? Vamos sentir falta daqueles conteúdos sempre cheios de informação, super atualizados. Mas a verdade é que eu acho que é uma perda lastimável para o Internacional. O Guerreiro, talvez um dos principais atacantes da América Latina. Eu coloco ele ali junto do Gabigol, em tom de brincadeira do Diego Souza também. Mas a verdade é que vai ser difícil repor essa baixa, porque o Guerreiro é um atacante muito completo, de experiência internacional, principal jogador do Peru nos últimos anos. E olha, vai ser difícil. O Inter já está no mercado, olhando alguns nomes, tem o Yuri Alberto, o Potker, que também pode fazer essa função, mas é difícil, tem que ver até que ponto a perda do Guerreiro não vai baixar em muito as pretensões coloradas nesse ano de 2020. Pois é, agora tem rodada no meio de semana, o Inter pega o Atlético Goianiense, o Grêmio enfrenta o Flamengo no Maracanã. A gente vai discutir bastante sobre os pormenores táticos dentro do campo, o tamanho da perda realmente aí do Guerreiro. Eu já venho com a tese, aquela sensacionalista de que se o Inter não trouxer um centroavante com um mínimo de peso, a gente vai trazer a lista aqui de possíveis contratações que o Inter pode fazer, as chances de título do Inter, elas ficam completamente, ou praticamente, não vou usar completamente, mas praticamente nulas. O que tu pensa disso? Léo Fagundes, já dá o teu arroba. Bom dia, meus amigos, bom dia, Clayton, bom dia, Leonardo, bom dia, Antônio. Aqui quem fala é o Leonardo Fagundes, @LeoPFagundes, nas redes sociais, Instagram e tal. Infelizmente tivemos essa grande perda, é uma notícia bem triste para o torcedor colorado, ficar sem o Guerreiro, que era assim o expoente técnico do Inter, era o matador. O cara tinha 3 gols em 3 jogos do Campeonato Brasileiro, tinha outros gols também em Libertadores, Gauchão, e a gente fica à mercê de Potker. Eu quero dizer, por mais que a gente tenhamos o Yuri Alberto aí no banco, no plantel do time, ele não vai sair jogando contra o Atlético Goianiense. Podem ter certeza que é o Potker. Existe um sistema hierárquico no Beira-Rio, e o Cudê, ele respeita muito isso. Antes de botar qualquer outro jogador, ele tem que pôr o Musto e o Potker. Tá? Isso é uma hierarquia que existe. Então, vocês podem ter certeza. É uma crítica, porque eu acho que o Cudê é um técnico muito inteligente, ele pode perceber que isso não está adiantando. Porque nós sabemos o que o Potker e o Musto vão nos entregar. E é pouco. Pelas necessidades do Inter, é pouco. Então eu queria que o Cudê abrisse um pouco mais a mente. Ele é bom treinador, ele é inteligente, ele é o cara certo para o Inter, mas infelizmente a temporada ficou mais difícil para os colorados com a perda do Paulo Guerreiro. Tem aí especulações de nomes, mas o mais próximo, pelo que eu sei, é o Alexandre Pato. Tem uma relação desgastada já com o Fernando Diniz, que é treinador do Tricolor paulista. Então parece que as coisas se aproximam para ser o Alexandre Pato, que eu sempre fui muito fã do Pato. Mas eu consigo enxergar que nas últimas temporadas ele não vem entregando o salário que ele recebe. Ele não devolve em campo a fortuna que ele ganha nos seus cofres. O Guerreiro simplesmente era o melhor jogador do Inter na temporada até aqui, ele acaba sofrendo essa lesão, mas Clayton Vedói, o nosso comentarista também, gremista, representante da bancada gremista. Clayton, o Grêmio fechou 2 contratações desde a última edição do Mini Arco, chegaram Robinho e Everton, e o Luciano embarcou para o Tricolor Paulista. O que tu acha disso? Muito bom dia, já dá o teu arrobinho aí, ô Clayton. Exatamente, Léo, exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí.
para vocês, gurias. O arroba no Instagram é @realvedói, né? Se alguém quiser dar aquela moralzinha lá. E esses nomes que tu citou aí, o Everton e o Robinho, nenhum nome é aquele nome assim que a torcida veio assim, sabe, empolgada, sabe? É bem discutido os dois nomes, né? Na minha opinião, a troca do Everton foi uma boa troca. A do Robinho eu já fiquei um pouco mais desconfiado, porque o Grêmio agora já pegou 4 jogadores do Cruzeiro. O Grêmio tá com essa parceria aí com eles, né? E... Eu acho que tá. O Cruzeiro foi bem na temporada passada. Não, eles foram bem. E eu queria dizer que uma felicidade imensa novamente estar no mini arco aí, cada dia mais entrosado no time. Tentar suprir essa perda do nosso Andrezinho Neves hoje, né? Lembrar que se o Inter perdeu o Guerreiro, a gente perdeu o André Neves, mas ainda bem que só por hoje, né, Léo Pérez? Claro. E ele teve um desconforto muscular, a gente tava falando. Um desconforto muscular, e queria dizer aos irmãos colorados que lá vem o Pato aqui, Patacolar. E queria lembrar eles também que André Balada ainda está em Porto Alegre, pelas informações que eu tenho, hein Léo? Olha aí. Pois é. A contratação aí do Grêmio, o Robinho e a do Everton, a gente vai conversar bastante sobre isso, mas eu já deixo aqui uma fala, que é o seguinte: a chegada do Robinho, para mim, ela barra subida de novos jovens, como, por exemplo, o Rildo, como, por exemplo, o Elias, e o Robinho é um jogador de 32 anos, mas ele chega para jogar em mais de uma posição ou cumprir uma função diferente do que o Alisson fazia, porque no Cruzeiro ele já jogava mais aberto pela direita, assim como o Alisson joga, mas centralizando bastante. Aí pode ter as ultrapassagens do Orejuela, que é um lateral muito ofensivo. Já no outro lado, o Everton eu curti. Mas o Grêmio também poderia estar aproveitando um jovem se não tivesse entrado em litígio judicial, que é o Ferreirinha. Tá parada a situação dele. Mas a gente vai conversar bastante sobre isso, mas o principal assunto da semana não pode deixar de ser a lesão do Guerreiro. Vai parar por 6 meses. E eu já coloco até em xeque a passagem do Guerreiro com a camisa do Inter, porque ele já é um jogador de 36 anos, vai ficar parado até no mínimo janeiro, fevereiro do ano que vem, e aí já vai acabar a temporada só na próxima. Mas como ele é um jogador já veterano, a recuperação ela é mais lenta, ela é mais gradual. E aí já se encerra o contrato do Guerreiro ao final da temporada 2021, daí dependendo de como vai ficar o calendário. Então a passagem do Guerreiro já está em xeque. Eu já vou trazer aqui o nome que o nosso pauteiro André Neves, o André está participando do programa, é uma grande perda aqui nos microfones, mas ele participa, ele é o nosso pauteiro. E o André trouxe uma lista de nomes que o Inter poderia trazer. Realmente o Alexandre Pato é o nome mais falado do momento. Ele poderia até estar rescindindo com o São Paulo. O São Paulo já está de saco cheio dele. No final de semana o São Paulo enfrentou o Vasco. O Alexandre Pato não foi opção nem para entrar no segundo tempo. Gonzalo Carneiro e Elinho entraram na sua frente. Fernando Diniz nem pensou nele. Mas tem uma série de outros nomes, como por exemplo Pedro Raul do Botafogo, que o nosso grande mestre Pedro Espinosa deu o furo de que o Inter poderia estar, estava indo atrás de informações com relação ao centroavante do Botafogo de 23 anos. Tem o Kleber do Ceará, de 1,3 metros de altura, Clebão, que meteu o gol no Grêmio na semana passada. Parecia o Richard Gilberto Moraes do Bahia. Esse aí, esguio, 2 metros de perna só. O Gilberto do Bahia, ex-Inter, que tá se recuperando agora de uma lesão. Marcelo Moreno do Cruzeiro, acho muito difícil. O Ricardo Oliveira, sem time, com 40 anos. O Evanilson do Fluminense, é um jovem jogador, mas tá com interesse até do Manchester City, do Grupo City, na verdade. O grupo que detém ali Manchester City, Girona, New York City e assim vai. Tem o Mauro Bocelli do Corinthians, que tá na reserva. O Germancano do Vasco, que é o artilheiro vascaíno, tem 11 gols dos 16 do Vasco, foi ele que anotou. O Mandzukic, aqui o André botou também o Mandzukic, que está sem clube. O Ener Valencia, que está sem clube. Tem o Rafael, tem o Lincoln do Flamengo, jovem jogador que perdeu um gol feito na final do Mundial passado. Tem o Bissoli do Atlético Paranaense, que é um centroavante que também está lesionado, mas ele desponta como um futuro, tem potencial. E o Daverson, que está no Alavés, ele pertence ao Palmeiras, está no Alavés. O Daverson também poderia ser uma opção. Dentre todos esses nomes, eu tentaria o Pato, viu? Mas eu veria como é que seria a relação do salário. Ele teria que baixar bastante o seu salário. Mas desses aí eu me agrado com o Pato e com o Germancano do Vasco. O Mandzukic está perdido no meio dessa lista, hein? Ah, sim, mas o Mandzukic isso aqui foi só, eu só falei aqui. Tá aí, o Inter pode se atravessar e tentar tirar o Cavani do Benfica, que está praticamente acertado também. Não, mas pode trazer o Agüero. Se atravessar no negócio. Luizito Soares. Isso, que nem o Léo falou esses dias aí. Tô embaixo. Então, assim, ó, Delcir, nosso amigo Delcir Sonda. Poxa vida, vai ali, bota. Ali é garantia de retorno. Cadabra. Logo ali. Ali é garantia de retorno, tanto com o Agüero quanto o Luizito Soares. Eles querem voltar para a América do Sul e jogar aquela bola que eles não jogaram aqui.
que tá faltando, entendeu? Soares quer se vingar do Inter. Isso. Exatamente. Não, se vingar não, né? Ajudar, né? Não, ele quer Ajudar. ele vai vir pro Grêmio, tu vai ver. Ele vai vir pro Grêmio. Não, mas é que ele perdeu. E o que eu ia falar? Não, com relação ao atraso do Thiago Silva também. O Thiago Silva tá acabando o contrato dele lá no PSG. Mas, a gente vai falar de Champions, hein? A gente vai falar de pois Champions mas também. ele não vai ficar e já tem algum clube ou não? Só não vai ficar? Não, ele só não vai ficar. É o último jogo Ele dele não- domingo. Isso. Exatamente. Entendi. O PSG tá na final. Mas eu tentaria o Pato, o Germancano também se descobriu aí que a multa rescisória dele é baixa pro futebol nacional, então o Germancano também poderia ser uma boa opção. O Grêmio quis o Germancano no início do ano. Não só o Grêmio, outros times brasileiros, mas acabaram não acertando, o Vasco pegou ele. Mas de primeira, e é o que tá acontecendo, o Alexandre Pato seria a principal opção. Luiz Adriano e Marco Rubens, segundo o André, já recusaram. Antônio, destila o teu conhecimento aí, que eu quero saber o que tu pensa com relação a tudo isso, Antônio. Tá aí? Acho que foi pegar um café, o Antônio. acho. Caiu. Acho que é que o Antônio toma muito café. Acho que o Antônio caiu, então. Caiu, Antônio. Não, mas eu queria Então dizer... vamos de Léo. Vamos. Vem, Léo. Pelo que eu sei, a informação é que o Alexandre Pato viria por empréstimo, com o São Paulo pagando 30% do seu salário. De todos esses jogadores aí que o André citou, quem me agradou muito nesse ano foi o centroavante do Fluminense. Alguém consegue me dar um nome difícil? Evanilson. Cara, Ele fez um golaço analista contra também. o Palmeiras, né? um cara Agora, que me na agrada última- muito, tem boa movimentação, tem técnica e tem boa finalização. Pô, Só jogador que do esse Real que é o Madrid. problema do... mas ele tem os olhares Essas da qualidades que Europa. tu falou aí. Não, mas ele é bom. Não, Mas eu disse que ele é bom. O nisso. grupo- Ele disse que é bom nisso. Ô, Léo, só pra te acrescentar, pra te ajudar aí, o Evanilson, quando entra no time no lugar do Fred, ele melhora em muito o Fluminense. E outra coisa, como diz o meu amigo Léo Pérez, se o Vinícius Júnior tá no Real Madrid, por que o Evanilson não pode? Olha aí, boa. É boa, isso aí. Entendeu? Eu tô pegando o verdade. gancho, né, do meu amigo. Isso, vem na minha. E aí, esse é um jogador que me interessou bastante. Esse Kleber do Ceará, eu tenho ouvido muito falar dele, mas eu não vi nada. Não, Léo, Então, mas eu sei por que tu na tem ouvido falar nele. Porque Ele fez gol contra o Grêmio, né? Daí a imprensa gaúcha já bota o cara como se fosse o Ibrahimovic das Américas. Tá numa pequena. Não, Eu quero entrar numa pequena discussão. Tu acha que a Bem. imprensa gaúcha é gremista? No seu geral? Imprensa azul ou imprensa Ive? Eu É acho Igre ou é mais... Igre? Até pra mim. Bah, cara, essa discussão é... Quem começou foi tu, tá? Não, Quem começou. Eu falei a imprensa gaúcha, eu não quis dizer de ser vermelho. A gaúcha, ele quer dizer a gaúcha. Ah, A sim, imprensa sim. gaúcha. Tá A imprensa gaúcha, é só lembrar, né? Brian Rodrigues fez gol contra o Grêmio aqui em Porto Alegre. Meu Deus, o Grêmio não se aquietou até que foi lá contratar. O Inter E ele tentou contratar veio- o Brian Rodrigues também. Pô, então, pra te ver, Uma fez gol contra a Ah, dupla. Juventude. E aí não é com gol contra o Grêmio, é gol contra a dupla. Sim. Esse Clebão, eu Mas- acho. mas Esse o- Clebão nunca tinha ouvido falar, vou ser sincero. Não, o Kleber ele não. É aquele típico jogador. Ele é um Hernani Brocador, um André. Ele só. E pior que o André, tá? Mas ele só joga bem em time pequeno. Ele não vai jogar bem no Inter. O Inter vai contratar o Kleber, digamos. O Kleber não vai jogar. Sabe Nossa, que no tipo, final de pagou. semana, durante o final de semana, eu tava conversando com um amigo meu, Colorado. Até mandar um abraço pro sobrinhos. Tu tem amigo Léo colorado? Oliveira. Tenho muitos, cara, tenho muitos. Pior que tem muitos. Ô, bicho. E aí nós tava conversando, deu a casa, a gente tá conversando durante o jogo do Vasco, que o Germancano esse fez 2 gols, né? E aí ele falou, esse cara, eu não sei, caso que se vier pro Inter, não sai nem do banco. Esse Cano aí do Vasco, que tem feito bastante gol no Vasco, aliás. Sim. Ele já ia bem no Independiente, tanto que o Grêmio ele foi atrás de informações com relação ao Germancano. E agora no Vasco, cara, de 16 gols que o Vasco tem na temporada. Eu ele não fez 11. vou dizer que o Vasco é time pequeno, sabe? Mas é um time mais Voltado pra ele. Assim. atualmente, assim, é um time mais fraco, assim, digamos assim, né? E aí um cara, Claro. Sim. a mesma coisa, tu citou ali o Gilberto. Sim. O Gilberto no Inter não jogou nada, mas no Fez Bahia nada. rende, sabe? O Gilberto, na véspera dele sair do Inter e ir pro Recife, eu encontrei com ele na Farms.
podre de bêbado, assim, ó. Para, de bêbado. Eu olhei pra ele assim, e aí um amigo meu chegou e eu olhei, cara, esse cara é o Gilberto jogando no Inter, ele chegou, sou eu mesmo, não sei o que é. E aí chegou pra falar com a gente, pô, cara, e aí, né, eu achava ele bom jogador até no Inter. Quando jogava, fazia os seus golzinhos até. E aí ele falou, mas como é que eu vou jogar? Tem aí, Leandro Damião, Dagoberto, e agora tem o Forlan, como é que eu vou jogar? Não sei o que. E aí eu disse, pô... Coitado. E aí eles, de manhã cedo, tinha que... isso era umas 3 horas da manhã, às 6 eu tinha que pegar o voo pra Recife. Isso foi em que ano? 2011? 2012. Eu ia perguntar se não é o ano que o Jô tava aí. 2012. Mas o Inter traz o Gilberto em 2011, que foi quando o Corinthians ia contratar ele, o Inter se atravessa e pega ele de Santa Cruz. Isso. Ano que o Corinthians foi campeão brasileiro, inclusive. Isso. Exatamente. Então ele devia estar muito arrependido. E ele depois fez sucesso, né? O Gilberto, ele até passou pelo São Paulo e tal, mas o grande momento dele foi no Bahia. Tá com 31 anos agora, o Gilberto é de Alagoense. Pois é, mas eu... E tava na Farms, pessoal. Nunca já encontrei algumas boleiragens já na noite de Porto Alegre. Vai, olha, os caras não vão mal, os caras vão sempre bem, cara. Ah, sim. Mal vamos a gente. Mal vamos a gente. E esses nomes aí que tu falou, acredito que na coloradagem aí, né, a maioria ficou um pouco espantado, né, mas é o que tem pro momento, né, Léo Pérez e Léo Fagundes. Cara, mas vocês iriam de quem? Pato. Difícil. Eu vou dizer pra vocês, eu participo de um grupo de colorados e tal, um grupo até grande. E aí fizeram uma enquete, botaram praticamente todos esses nomes que vocês colocaram aí, que o André selecionou. E deu com a maioria de votos o Marco Rubens. Tá? Mas esse, pelo que eu entendi, não tem como, já tá querendo se aposentar e tal. Até acredito que o Cudê tenha entrado em contato com ele. Mas, pelo que eu entendi, esse cara ele já quer se aposentar. Em segundo lugar ficou o Alexandre Pato. Eu votei no centroavante do Fluminense, só que eu sei que é uma coisa meio que inviável. Pelo que eu tô vendo, tá tudo se encaminhando pro Pato. Esse Cano eu acho meio inviável também, né? Mas é que o Cano parece que ele tem uma multa rescisória que daria... O Cano tem 32 anos também. Ele teria uma multa rescisória no futebol nacional não muito cara. Eu não sei se não vale a pena o Inter ir nele, então. Até o final da temporada. Dinheiro, né, cara? Esse é o problema também. Nós não temos... e esse é o problema do Pato também, pagar um salário alto pro Pato. Pelo que eu entendi, ele vem por empréstimo, o São Paulo paga 30% do seu salário e o Inter paga o resto. Agora tem que tá ver bem nebuloso, também, tá né? bem nebuloso a passagem do Pato. Eu acho que é pela situação que vive desgastada com o São Paulo e com o Fernando Diniz. Mas eu não sei se a relação dele não é desgastada com o São Paulo ou com o Fernando Diniz, né? E o Fernando Diniz, eu não sei se dura muito no São Paulo. E talvez aqui ele reencontre, mas eu quero saber. Reencontre o futebol dele. O Pato ele vai ter que resgatar aquela injeção de ânimo na carreira dele, porque ele era titular absoluto do Milan, depois disso ele já só começou a cair. E tu via que ele não tinha tanto interesse, aparecia muito mais em holofote do que a primeira... holofotes em páginas de celebridade. O Pato ele quis ser um superstar antes mesmo de ser um baita jogador, sabe? Ele quis ser um David Beckham antes mesmo de ser um David Beckham. Não sei se vocês me entendem, sabe? Não, antes ele já quis ser uma estrela, assim, um superstar antes dele provar no campo, sabe? Exatamente. A gente comentou até aqui em edições anteriores do Mini-Arco, quando a gente acompanhou os jogos que a RBS TV retransmitiu aos domingos passados, dos títulos passados, de Libertadores, de Mundial, e o que o Pato faz contra o Barcelona, ele não vai muito bem, só que tu já via que ele aparecia pro jogo, ele ia pro enfrentamento pessoal, e ele tinha 17 anos, então ele era para ser muito maior. O que ele faz na semifinal. Mas eu quero saber do Antônio Pereira, que eu tinha perguntado, eu enchi a bola do Antônio, falei que para ele destilar todo o seu conhecimento, ele pegou o cafezinho, agora o Antônio está de volta com a gente. Antônio, o que tu acha que o Inter tem que fazer? Olha só, eu tive aquele famoso problema técnico, né? Mas só levanta quem cai, né? Então tô de volta. Só bate quem é. Exatamente. Eu não sei se foi o Clayton que falou de analisar até que ponto o Pato quer vir para o Inter. E para mim a questão não é só se o Pato quer vir para o Inter, a questão é saber se o Pato quer de novo jogar bola. Porque bem colocado como vocês, desde a saída do Pato do Milan,
e ele lá teve um bom momento, tem um jogo emblemático, Milan e Barcelona no Camp Nou, em que o Pato dá uma arrancada no meio campo e faz um golaço. Na época era o Vitor Valdez ainda o goleiro. Não, ele deixa a zaga do Barcelona assim, ó, anos-luz atrás dele, cara. Exato. Sempre foi um jogador de... Ele caído no próprio Milan, né? Sim. Foi meio que o lampejo já no Milan. O Pato sempre foi um jogador de muita expectativa. Eu lembro que antes do Mundial do Internacional, que teve a sua primeira conquista, o Pato ele era escondido na categoria de base para evitar o assédio de outros clubes. Aí ele aparece nas rodadas finais, ele é lançado no Mundial junto com o Luiz Adriano, e ele mostra um potencial absoluto de finalização, de domínio de bola. Tem um lance também muito, muito bonito, que ele vai jogando a bola no ombro, e ali ele chama a atenção do mundo. E o Brasil sempre foi um país de muitos talentos, então se lançou uma expectativa muito grande em cima de um cara que tinha 17 anos. O Pato, por mais qualificado que seja, ele não tem a mesma bola do Neymar, por exemplo, com 17 anos, que driblava 1, 2, 3, 4, 5, se quisesse, e fazia o gol. A verdade é que o Pato, na minha opinião, foi um jogador superestimado. Então, eu não sei se ele se encaixaria no perfil de atacante. Ele tem uma característica um pouco diferente da do Guerreiro, e além de tudo isso, fora o alto salário, mesmo que o Internacional pague 70%, é 700 mil reais, né, para pagar para o Pato, para um jogador que a gente não sabe se está disposto a jogar bola. Ele ganha R$1 milhão? Ganhar 1 milhão. 1 milhão. Então, eu tenho aqui, ó, até vamos falando. A vida financeira do Pato está resolvida. Ele é um popstar muito mais do que um jogador. Ele resolveu a vida financeira dele aos 20 anos já. Não, e resolveu se casar também com a filha do Silvio Santos. Dentre tantos jogadores aí que a gente falou, um jogador que me chama a atenção, e tem vários bons jogadores, como o Cano, até em tom de brincadeira, o Cavani, o Soares, mas eu gosto muito do Pedro Raul, do Botafogo. Ele é gaúcho, porto-alegrense, né? Um jogador bastante jovem, com um potencial bastante completo. Ele jogava no Cruzeirinho, ele sobe no Cruzeirinho aqui, hoje de Cachoeirinha, mas na época de Porto Alegre. Sim, eu vejo ali um belo jogador. Eu não sei como é que seriam os trâmites, a situação contratual. Eu gosto muito do Evanilson do Fluminense também, que botou o Fred na reserva, e que legal pro Fred que se lesionou, porque aí não vai ficar tão escancarada a diferença técnica entre eles, que é um belo jogador. Não dá, o Fred veio de bicicleta lá de Minas para chegar no jogo e se machucar. Não, o Fred, claro, mas como é que me deixa o Fred andar de bicicleta 600 km, 400 km com a idade que ele tem, cara? Não dá, essa ideia aí. Você sabe quantos anos tem esse Pedro Raul? 23. Ele tem 23. Uma idade boa. Idade de quem quer ainda alguma coisa. Isso. E o Pato ganha 1 milhão. Segundo o Jorge Nicola, o Pato ganha 1 milhão por mês, realmente. Salário, eles são sempre... Ninguém dá com tanta certeza, mas gira em torno disso. Ganha 1 milhão por mês. Mas o Inter tem uma dificuldade, que o Guerreiro vai se machucar vai parar durante 6 meses, só que o maior salário do futebol gaúcho é o Guerreiro. Também, segundo o Jorge Nicola, estou aqui com a lista, o Guerreiro, ele recebe 770 mil por mês. E o Inter vai continuar pagando esse salário. Não vai ser reduzido. Sim. Então o Inter já tem esse salário alto aí para pagar. Sim. E teria que trazer mais um centroavante para jogar no seu lugar. E aí, com relação ao Pedro Raul, também considero ele interessante. E aí o Inter teria que jogar com a dificuldade financeira que o Botafogo tem. Só que mesmo com ela, talvez fosse interessante o empréstimo do Pedro Raul, talvez, que daí o jogador não seria do Inter em si, ele poderia valorizar ainda mais jogando no Libertadores, jogando Copa do Brasil, jogando com uma intensidade maior e uma possibilidade maior de título, ou seja, uma janela com maior vislumbre, e aí poderia vir a ser bom para o Botafogo também. O Inter poderia jogar nessa. Sim. Até porque agora na Libertadores tu consegue inscrever 40 jogadores, né? Não é mais 30. Até 40. Sim, eles aumentaram. E até se tu me permite, Léo, fugindo um pouco, ainda falando do Pedro Raul e do futebol carioca, me chama muito a atenção a questão do Fluminense, né? Que desde a saída da Unimed é um time que vem aos trancos e barrancos, mas veja a quantidade de bons centroavantes, ou até mesmo atacantes de lado, que o Fluminense revelou. Uhum. A gente pode voltar lá no Richarlison. Isso chama muita atenção. A gente teve o Pedro, tem o Evanilson, que, olha, é muito, muito bom jogador. E tem o Marcos Paulo, que também está aparecendo. Tem o Miguelzinho. Então, João Pedro. João Pedro é muito cara bom.
né? E aí nos chama atenção, às vezes a gente fica querendo buscar o consagrado, né? Sei lá, o Pato, Luiz Adriano, e tem um cara na base, numa dessas do Inter mesmo, que tá pedindo passagem. Boa. Não jogar toda a responsabilidade. No Inter até pode guri, ser. Mas no Grêmio né? é difícil, né? Revelar a camisa 9. O Grêmio só revela a camisa 5, 8 e 7. O Grêmio hoje tem o Fabrício, que é o centroavante que foi na Copa São Paulo. Mas ele nunca. Pois é, nunca vi ele infelizmente eu jogando não lembro quem foram os centroavantes do Inter na Copa São Paulo, mas bom, foram campeões, né? Eu acho que dá pra dar uma olhada pra esses caras aí. Não, o Inter tem o Guilherme Pato, que ele despontava como um cara que poderia receber oportunidades, ele não Mas joga recebe. pro lado de campo, né? Joga pro lado, não é centroavante, sim. Mas é que com relação ao Inter, o Inter paga, entre aspas, o Inter paga 10 milhões de reais pelo Yuri Alberto, de 19 anos, só que o Inter ele não vai querer colocar tudo em cima dos ombros desse jogador que é jovem. Para não queimar porque o cara. senão já ficaria com o Yuri Alberto, então. Até para não queimar o cara. Oi? Mas eu acho que tem Claro. uma diferença de filosofia, né? Até pelo momento, faz quanto tempo que o Inter saiu da segunda divisão? O Inter vem numa 3 reestruturação, anos. né? Vem numa reestruturação que o Grêmio passou lá atrás. Hoje o Grêmio tem uma filosofia consolidada na gestão do Romildo Bolzan. Ele traz os jogadores, ele sempre tem um substituto, saiu o Fernandinho, veio o Pedro Rocha, saiu o Pedro Rocha, entra o Cebolinha, saiu o Cebolinha, tem o PP, teria o Ferreirinha, na outra ponta também tem jogadores. Acontece que o Inter está nesse processo ainda. Eu acho que daqui a 1, 2, 3 anos, os jogadores já estão inseridos no grupo, como o Peglo, o Bruno Fux agora está sendo negociado. Então o Inter tem bons nomes ali. Não sei se não seria Sim. caso também de alçar um centroavante ali para tentar dar oportunidade. Caio, o Inter jogou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Caio de centroavante, lembro. tem o Matheus Monteiro também como atacante forte de lado de campo. Só que, Antônio, acontece uma coisa, que daí essa questão da reestruturação do Inter, o Inter, é verdade, eu também concordo que tá se reestruturando, o Inter até consegue alcançar uma final de Copa do Brasil rapidamente, só que a partir do momento que tu muda totalmente uma filosofia de jogo de 19 para 20, e que era necessária, talvez o trabalho não esteja sendo tão bem feito. E outra situação que é com relação a jovens jogadores, o Praxedes, no jogo de estreia do Inter no Brasileirão contra o Curitiba, ele é um dos melhores em campo. O Inter faz a abertura do placar, o gol, que decreta a vitória, gol do Guerreiro, inclusive, quando o Praxedes não estava mais em campo. Só que mesmo assim, o Praxedes foi um dos melhores jogadores. O Praxedes conseguiu organizar um pouco mais aquele meio de campo. E o Praxedes simplesmente ele não entra nas 2 rodadas seguintes contra Santos e contra Fluminense. Ele simplesmente não entra. E o Praxedes, eu até penso nele como um possível titular desse time do Inter. E aí eu já fico meio assim com aquela declaração que o Cudê dá quando na sua entrevista de apresentação, quando ele chega ao clube, dizendo que ele não olharia para a carteira de identidade quando fosse botado para dentro de campo. Eu não enxergo muito bem isso que está acontecendo no Inter hoje. É meio complicado, né? Porque o Inter, reconhecidamente, tem bons talentos na base. Né? Historicamente, o Inter sempre lança bons jogadores. Eu vejo, a gente falou do Guilherme Pato, do... Caio. Fugiu. O Cezinha? Caio, mas Cezinha. o Cezinha, esse Caio. Cezinha é muito bom jogador. A questão Tenho é conseguir ouvido também colocar e bancar o cara para jogar. O Praxedes, ele Claro. tá de alguma maneira pedindo passagem. Só que o Cudê, eu acho que essa é talvez uma limitação, né, uma autossabotagem no próprio trabalho dele. Ele é um cara que tem convicção, mas tem que ver até que ponto a convicção não se torna teimosia. Né? A própria insistência com o Musto, a dificuldade de ajustar algumas partes do jogo. Então eu não sei. Eu lembro que o Renato, para lançar o Matheus Henrique, por exemplo, né, trazer para o time titular, demorou muito tempo. Né? Desde o Campeonato Gaúcho, em que o Grêmio jogou com os reservas, ano passado, já se falava, pô, Mateuzinho, até se afirmar no time titular, levou um tempo. Jean-Pierre, da mesma forma, o Patrick, que ainda não conseguiu um espaço maior. Talvez o mesmo aconteça com o Praxedes. Talvez mereça, de fato, uma continuidade maior, mais chance, mas é um cara que visivelmente é muito bom. E jovem, né? 19 anos, se eu não estou enganado. Mas pela situação, O Cezinha, pela situação dos dois times, é muito mais fácil hoje tu lançar um jovem no Grêmio do que no Inter. Exato. O Inter tá numa pressão grande, é muito por aí. muito pressionado para ter bons resultados e alcançar um grande título que, bom, ontem fez 10 anos do bi da Libertadores do Inter, dia 18 de agosto. Então a gente tá desde dessa data sem conquistar um grande título.
de grande relevância. E então essa pressão está cada vez maior. Então, quando entra um jovem e não dá resultado, vou falar um negócio forte aqui, mas é uma verdade. A torcida do Inter é muito chata, cara. A torcida do Inter é muito xarope. É muito corneteira, cara. Tu representa a pipoca, né, Léo? Do amendoim, a turma do amendoim, cara. É sério, eu fico impressionado. Desculpa, eu vou criar uma briga. Mas eu vou dizer uma coisa mais chata ainda, então. Diga a lá. torcida do Grêmio também é chata. Não, bom, aí eu já não sei. Eu acompanho muito a do Inter, então eu vejo muito assim. Por exemplo, desculpa, uma galera vai me odiar, mas eu sou completamente contra a vaia. Eu sou completamente louco de quando tu tá no estádio. Eu não sei, só deixa eu concluir, cara, rapidinho. Eu fico muito nervoso e fico brabo, cara. Quando tu tá num jogo, o Inter precisando ganhar e os caras começam a vaiar. E eu fico pensando assim, meu Deus do céu, por que tu acha que o cara vai melhorar sendo vaiado? Eu não sei aonde que o cara acha que isso ajuda. Vou perguntar para vocês, quando vocês estão trabalhando, transmitindo, vocês acham legal alguém ficar dizendo que vocês estão transmitindo mal, que tu é mau narrador, Léo, ou que o Antônio é mau comentarista? Vocês se sentem à vontade assim ou não? É melhor um elogio, um apoio? Porque até hoje eu só vi o Inter ganhar todas as coisas que ganhou sendo apoiado pela torcida e não vaiado. Um pequeno desabafo aí também. Sobre essa última pergunta aí, Léo, realmente, o que eu penso, eu sou contra o amor incondicional ao clube, não, óbvio, tudo que tu tem que está acontecendo, e tu também pensa isso, claro, mas criticar no momento certo, sim, né? Criticar após o jogo, a vaia depois do jogo, ela é muito válida, dependendo do que aconteceu dentro de campo, mas eu concordo que durante os 90 minutos o apoio é o melhor remédio para que as coisas se resolvam. Clayton, queria falar alguma coisa sobre os amigos colorados? Não, eu só ia falar que eu tenho alguns amigos colorados que eu respeito bastante por ser colorado e tal, acho que caras bem conscientes que vão ao estádio e têm exatamente a mesma opinião que o Léo. Sim. Era só isso que eu queria falar. Não, o Léo então tá certo, acho que esse pessoal... Gente, eu não quero ter a razão, tá? Eu só pessoal quero dizer... da marcação, não sei. Que é, assim, é o torcedor fanático aquele, sabe, Léo? Aquele que o Grêmio perdeu um jogo, tem que tirar todo mundo, aí ganha, meu Deus, sabe? É aquele pessoal que é o fim do mundo todo final de semana. Foi o que aconteceu essa semana com o Inter. Ganhou, fez uma excelente partida na quarta-feira passada contra o Santos. Kudê, grande técnico, deu de novo a forma de jogar. Que lindo! Chegou domingo, jogo contra o Fluminense, o Inter inicia bem, tanto que marca o gol, e aí sofre 2 gols de pênalti, que infelizmente acontece, mas sim, tem uma redução do seu potencial, não entrega tudo que pode durante a partida. Vamos dizer assim, eu acho que o Kudê errou nas substituições. Como eu disse, o Kudê parece que ele tem uma hierarquia que ele tem que cumprir. Antes de botar Praxedes, Peglo ou Yuri Alberto, ele tem que colocar o seu Musto e tem que colocar o William Potker. Sabe? Isso ele erra, isso eu acho que tu tem que criticar. Mas tu não pode pedir a cabeça dele. Tu não pode querer que o cara seja demitido por causa disso. Futebol é sequência, cara. Futebol é trabalho a longo prazo. Mas olha ele aqui, tem convicção, o Antônio falou das convicções do Kudê, não querendo me atravessar de novo, mas ele tem algumas peças que são fundamentais para esse esquema dele, que ele tem convicção, que não vão funcionar, né? Que eu acho que passa muito pelos laterais e pelo primeiro volante. Os laterais do Inter são muito fracos. Então, não são laterais que apoiam, entende? Não são laterais que apoiam. O Moisés é de força física. Sim. E o também é um volante que marca, mas é só mais um que vai marcar. Não é aquele cara que arrisca um lançamento nem nada. Então, acho que isso pesa muito no esquema dele de às vezes não funcionar. Uma coisa que eu ia comentar aqui, que eu acho que tanto o Grêmio quanto o Inter acabam sofrendo um pouco, é esse comparativo, que eu acho que até que é inevitável, entre a dupla Grenal. Porque quando eu vi esses enfrentamentos agora pelo Campeonato Gaúcho, em que o Grêmio acabou saindo melhor, parece que o trabalho todo do Internacional é posto à prova, não vale nada, está muito aquém. Mas a verdade é que o Inter, em comparação talvez aos outros 20 clubes do Campeonato Brasileiro, é melhor do que a maioria. É um time que está pronto para disputar lá em cima. O Guerreiro é muito ruim, não serve para nada. Não, é porque ele enfrentou a melhor dupla, talvez, da América do Sul, melhor dupla de zaga. Tanto que se provou que nas outras partidas ele fez gol, conseguiu se destacar. Essa urgência, esse imediatismo do resultado,
como o Léo Fagundes bem falou, pô, ganhou domingo, é craque, é herói, melhor time do mundo, perdeu, tá tudo horrível. É muito difícil, é trabalho a longo prazo, a gente está vindo de uma pandemia, vivendo ainda uma pandemia, os jogadores não estão com aquele ritmo de jogo, inclusive estão pegando aquele ritmo de jogo que pelos preparadores físicos não é o ideal, porque vai jogar de 3 em 3 dias, com viagem, pouco tempo de descanso, então é complicado balizar tudo isso nesse primeiro momento e falar tá bom ou tá mal. Eu acho que tem que dar mais tempo para o Kudê, ele tem uma perda enorme, que é o Guerreiro agora, tem que ver como é que o Inter vai repor essa falta, mas eu acho que é um trabalho disruptivo, né, que é uma palavra que a gente usa muito, ainda mais comparado ao que era o Inter do Odair Hellmann. Então tem que ter calma, tem que ter paciência, e como alguém comentou, a gente tem que falar do Grêmio, hein? Porque o Grêmio vamos falar. O Grêmio empatou com o Corinthians jogando de novo aquele futebol de domingo depois do almoço, né? Meio que se arrastando. Previsível, né? Totalmente previsível. Totalmente previsível. Eu não vou dizer que o Grêmio jogou mal, acho até que o Grêmio jogou Corinthians, mas aos 10 do segundo tempo tu já meio que sabia que ia terminar 0-0, não ser que tivesse um pênalti, mas até os pênaltis no Grêmio ultimamente têm sido previsíveis. Tá difícil. Tá difícil, né, cara? Ainda mais. Eu acho. Ainda mais no enfrentamento de Diego Souza contra Cássio, né? Sim. Esse que já é historicamente o Cássio leva melhor. Cara, eu nunca torci torci tanto pro Diego Souza que nem naquela noite em 2012. Meu Deus do céu. Como que ele fez aquilo? O Alessandro deu a bola pra faz ele. A defesa, não, é que ele teve que cruzar todo o gramado, ele chegou já meio cansado lá pra chutar. Mas o Grêmio, já vamos engatar sobre o Grêmio, depois a gente conversa também sobre outros pontos, a gente vai falar de Champions ainda também, tá? A gente vai falar sobre os jogos do meio de semana, mas vamos já pegar o jogo do Grêmio contra o Corinthians. O Grêmio, ele empata com o Ceará, indo com reservas jogar contra o Ceará, o time praticamente reserva, tinha o Cortez, que é titular, jogou o PP também, que hoje é um titular do Grêmio, a gente vai falar também do PP, mas nesse jogo contra o Corinthians foi muito mal, o Grêmio deixou 2 pontos na arena, mas eu gostei da atuação do Alisson, achei que o Alisson foi bem, gostei da atuação do Maicon, mais uma vez, o Maicon foi muito bem, jogou quase 90 minutos, e o PP ele tá tentando despontar, e ele é um jogador com as mesmas características do Everton, ele também é um jogador driblador, o Everton Cebolinha, no caso não o Everton que o Grêmio contratou, e agora o PP vai ter essa sombra do Everton, que era do São Paulo. Só que o Everton, ele é um jogador que não é driblador, ele é um jogador rápido, veloz, mas é muito extremo, ele não dribla tanto. Então o PP ele vai continuar sendo titular do Grêmio. Só que o PP, ele também, eu percebo um pouco nele, e é normal, completamente normal, um pezinho nas costas para substituir o craque, que é o Cebolinha, Clayton. Exatamente, o PP agora ele tem a responsabilidade, né? Não tinha entrado no segundo tempo. Mas eu acredito que ainda é bom jogador e eu acho que o PP é só questão de tempo, assim, continuar mesmo, sabe? Continuar com ele no time, mas não se enlouquecer. O PP tem 23 anos, ele tem 1 ano a menos que o Everton, ele não é tão jovem assim, né? Não é tão jovem assim, e eu acredito que ele não vai ser tão craque que nem o Everton. O Everton foi um dos grandes diferenciais do Grêmio nos últimos anos, mas acredito que o PP pode ser a titular do Grêmio e render muito ainda. É um jogador que evoluiu muito nos últimos anos. E agora tem a chance de evoluir mais ainda. A questão do PP é mais questão de tempo mesmo. A questão da troca do Everton pelo Luciano eu achei muito boa. Pela questão do Luciano não estar rendendo aqui. E eu acho o Everton um bom jogador. Lá no São Paulo não tinha se achado, teve com problemas de lesão. Mas eu acho um bom jogador ainda. O Grêmio ele só tá indo, ele tem que ir no mercado também para tentar trazer um centroavante. A gente fala muito do Inter agora. A gente falava do Grêmio antes, aí teve essa lesão do Guerreiro, a gente começou a tratar só do centroavante no Inter. Só que o Grêmio tá sem atacante reserva nesse momento. Tá sem o reserva imediato pro Diego Souza. O Luciano foi, o Everton jogador de lado. Chegou a especular Prato e um outro estrangeiro, e agora não me vem à cabeça. Mas nada fechado, inesquecível. Nem nada. Um inesquecível. Isso. Eu para mim, um centroavante que eu sempre quis no Grêmio, pelo jeito não vai vir nunca, né? É o Calheri, aquele que jogou no São Paulo. Não, o Jael, o Grêmio já vetou já. Jael. O Calheri seria um bom nome também concordo, mas o Calheri é um jogador de uma temporada só. Ele ficou uma temporada no time, o Calheri tem 26 anos apenas. Mas eu acho bom jogador. Tá onde o Calheri? Não, tá, é bom. No São Paulo ainda? Não.
Pois é, não achei que ele tava jogando na Espanha, ele tava no Las Palmas, salvo engano. Não, Espanhol. Ah, tá no Ele Espanhol. jogou no Las Palmas, mas ele tava no Espanhol. Isso. Tá, e o formidável, Antônio? só rapidinho pro Grêmio, formidável, centroavante, aquele, como é que é o nome dele? William José. Que jogou no Real Madrid. Ah, não, isso aí tá bem. O William José tá William bem na José. Real Sociedade, cara. O William José já jogou no Real Madrid também, é outro caso. aí Exatamente, o que eu quero dizer. Tá bem na Europa, não vai vir agora. Por incrível Mas que seria uma pareça, boa. ele tá bem lá. Na Europa, né? Na Sim. Europa. E aqui no Brasil, Na ele passou Europa. por alguns times e não rendeu nada. São Paulo, inclusive. Eu vou falar pra vocês que o meu estilo Guilherme de centroavante preferido, centroavante, é um cara estilo Adriano. Alto, forte, Fuma, que bebe. O Didico. bate Toca o forte, tromba com os zagueiros e ganha. Esse pra mim é o estilo de centroavante que eu gosto. Então, já tem o Damião, centroavante né? certo pro Traz o Inter, Damião, então. Lukaku. Lukaku. Boa. Ah, mas esse tá em alta, né? Passou Esse pra tá- final da ele fez Europa gol, League. ele Louco. Esse, É um jogador da Bélgica, vai jogar. Esse é um pouco mais Jogador difícil da de buscar. Antônio, como é que tu viu a atuação do Grêmio contra o Corinthians e as contratações aí, Robinho e Everton? Tá, vamos lá, ó. É que eu tenho uma dificuldade de ir direto ao ponto. Eu faço uma viagem no tempo ainda, mas essa é a marca. eu quero também ouvir a opinião de vocês sobre na segunda rodada o Renato já colocar reservas. Cara, eu nem vou muito ao ponto de novo o Renato parecer e dar indícios de que tá abrindo mão e que sei lá o que ele tá priorizando. Mas a verdade é que durante o jogo com o Ceará, no segundo tempo, eu assisti o jogo na íntegra, me parecia claro, até pelas opções do banco, que o Renato podia mudar para vencer. Né? Ele tinha jogadores ali que ainda não foram testados, como o Guilherme Azevedo, podia ir para cima e o cara me bota zagueiro. Né? E eu fico pensando, cara, ele não tá, nesse caso ele não está ganhando um, ele está abrindo mão de dois. Mas pensei, não, vamos entrar na onda do Renato, na filosofia, vamos descansar aqui, garantir um ponto para ganhar lá em casa. E o que se viu contra o Corinthians foi o mesmo Grêmio de algumas temporadas. Eu acho que é o mesmo estilo que conquista a América em 2017, só que aquele time de 2017 tinha alguns diferenciais. O Grêmio tinha um Arthur jogando o fino da bola, tinha o Luan na melhor fase dele, né? Tinha Jeromel e Kahneman, talvez com ainda mais vigor no seu auge, um pouco mais jovens, tinha Marcelo Grau, Kahneman, principalmente. Kahneman, então assim, tinha um time no casco, assim, correndo e rendendo o máximo possível, e agora se tornou um time previsível. O Maicon tá Totalmente visivelmente previsível. lento, ainda que sobre tecnicamente. A gente vê o Maicon do estádio, dá para ver o quanto ele é refinado no toque na bola, assim como o Jean-Pierre, mas é um time que parece que se tu colocar a linha ali atrás, né, de 4 jogadores, de 5 jogadores, acabou, o Grêmio não consegue atravessar. O Maicon vai tocar no lateral direito, agora com o Orejuela, o Grêmio está tendo uma boa saída ofensiva, uma boa alternativa, que não tinha quanto com o Vitor Ferraz. Acho que o Orejuela vai permanecer no time titular, e acabou. O Grêmio toca de um lado, toca de um outro. Nessa transição tão lenta, dá tempo dos marcadores se ajustarem. O Grêmio perde muito com a saída do Everton, isso é óbvio. Mas assim, quando a gente via, ao menos ao meu olhar, a saída do Pedro Rocha, eu pensava, beleza, tá vindo um cara melhor aí. E não é o que acontece agora. Tá vindo um cara pior. É bom, é rápido, tem habilidade, bacana. Mas é bem pior. É bem diminuto a capacidade de potencial deles comparado ao Everton. Então, olha, até queria saber de vocês o que vocês pensam a respeito disso, sobre os favoritos do Brasileirão, porque o Renato poupando o jogador na segunda rodada e com a perda extremamente significativa do Everton, eu acho que o Grêmio perde força, até por esse futebol bem previsível que tem demonstrado há algum tempo. Eu vou começar então, eu até escrevi, até fazer uma propaganda aí das colunas dentro da Rádio Web Educadora, todos os dias de segunda a sexta, dentro do @Rádio Web Educadora, também do Facebook Web Rádio Educadora, confere lá. Eu escrevi sobre isso um dia depois do empate do Grêmio contra o Ceará, do exagero do Renato. Porque o que acontece? Óbvio que é válido tu dar uma mesclada, tu dar uma alterada nos jogadores. O problema é que a partir do momento que tu não leva 7 titulares, tu tá praticamente jogando pelo empate lá. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando tá mais pro fim do jogo, o Renato, ele olha pro relógio e como não tem torcida, dá pra ouvir bem nítido o áudio
do Renato gritando à beira do campo, com o microfone captando a voz dele, ele gritando, ó, acabou, lateral, joga no Patrick e acabou. E ali o Grêmio estava aceitando o empate com o Ceará. Bom, dentro da lógica de ganhar em casa e empatar fora, tudo bem, tá certo, mas o Ceará é muito menor que o Grêmio, e aí o Grêmio se viu na obrigatoriedade de vencer no final de semana contra o Corinthians jogando em casa, e o Grêmio não ganhou. Essa estratégia de poupar loucamente, poupar todo o time, poupar grande parte do time em diversas rodadas, ela só dá certo, a gente só tem a certeza de que ela deu certo quando o time ganha uma das Copas. Caso contrário, a gente vai ficar sempre naquele pensamento, pô, se tivesse dado prioridade também para o Brasileirão, que é o que falta para o Renato dentro do Grêmio, é o Campeonato Brasileiro e o Mundial, óbvio, mas o Mundial daí é uma coisa muito mais esdrúxula de se pensar, mas é o Campeonato Brasileiro, que o Grêmio não ganha desde 96, o Rio Grande do Sul não ganha desde 96, então eu considero que há um exagero nesse formato. E até vou fazer um elogio pro Cudê nesse sentido. O Cudê, ele poupa contra o Curitiba 2 jogadores primordiais, o Bosquilha e o Galhardo. Mas ele leva os jogadores, tanto que eles entram e o Galhardo entra no segundo tempo e vai lá e dá assistência. Se o Grêmio tivesse um Diego Souza para colocar na segunda etapa contra o Ceará especificamente, o Diego Souza ia trombar com os zagueiros, o Diego Souza ia ser uma opção a mais e daí fica aquela, pô, será que poderia empatar? Será que poderia fazer o segundo gol? Pô, não sei, mas que teria muito mais chance do que com o Isaac de centroavante e com o Tassiano jogando mais atrás teria. Eu gosto desse guri, hein? Esse Isaac é bom jogador, cara. Esse Isaac é bom jogador, ele vem sem toda aquela pompa que talvez o Jean-Pierre tenha subido, e o Jean-Pierre sobra tecnicamente, mas o Isaac é bom jogador, é agudo, não tem medo, se apresenta para o jogo. Ele, assim, para segundo tempo, porque o Diego Souza eu acho que é titular indiscutível, é um belo nome. O Grêmio abriu mão de ganhar do Ceará, bem falado por ti, toca no Patrick, joga no Patrick, e eu pensando, mas o Ceará tá totalmente desorganizado, tá aberto, coloca um ponta rápido, veloz, puxa um contra-ataque e mata o jogo, e ele bota zagueiro, e fica matando tempo no lateral. E aí não ganhou do Corinthians no final de semana. Um Corinthians ruim, né, gurizada? Um Corinthians extremamente limitado. E não sabe qual caminho percorrer. O Thiago Nunes, ele não sabe se ele bota a metodologia que ele considera ideal ou se é uma metodologia possível de tu avançar. Ele chega na final do Paulista abdicando totalmente do conceito de jogo que ele tem e botando em campo o conceito de jogo do Corinthians da última década. Carilha. Mas daí ele não sabe para onde é que ele vai, entendeu? Pior coisa que técnico com convicção errada é técnico sem convicção nenhuma. E é o Thiago Nunes hoje. Boa, Léo. Gostei dessa frase, posso pegar pra mim? Pode usar nos seus outros programas. Muito obrigado, vou usar. E o Corinthians vou usar então agora. Dou o crédito. Ah, sim. Mas é sempre um time que incomoda. Paulista. Por mais que seja ruim e seja um time que jogue feio, é sempre um time que incomoda. É sempre um time que tá ali entre os 6 primeiros incomodando, sabe? E aí tu precisa despontar, tu pega eles e tu joga naquela arena lá deles, é um parto pra ganhar. É impressionante. O Corinthians sempre dando trabalho. Por mais que time enjoado. Ruins, limitados, o time enjoado. Gurizada, em 2 minutos, tá? 2 minutos. O Inter joga contra o Atlético Goianiense. O Inter vendeu o Fux por 10 milhões de euros ao todo, 8 milhões e meio na bucha, 1,5 milhão mais em premiações. O Inter tem 70% desse valor. Então o Inter vende o Fux, talvez até tenha que usar parte desse dinheiro para contratar um centroavante. O Inter joga contra o Atlético Goianiense, a escalação do Inter, ela vai passar, e eu acredito, o Bosquilha tá fora, eu acredito que ele vai com Thiago Galhardo jogando na linha de 13, na frente Yuri Alberto e Potker. Eu acredito que ele iria assim, e até eu iria assim também, digo, por falta de opção. E o Inter joga, o Grêmio joga contra o Flamengo, no Maracanã, volta ao Maracanã depois do 5-0 fatídico da Libertadores, e o Grêmio vai com seus titulares, e até já para dar fazer uma projeção, como o Mini Arco ele é um programa semanal, o Grêmio pode ser que poupe contra o Vasco, final de semana, para priorizar o Campeonato Gaúcho contra o Caxias, quarta-feira que vem. Pode, eu acho. Olha, eu não sei. É que o Grêmio quer garantir o gauchão, né? Eu já vi o Bolzão falar isso. É uma taça. É o gauchão, mas eu já vi o Bolzão falar isso, então, até falando sobre o que o Antônio falou antes ali de poupar, eu fiquei puto da cara na noite dessa do Ceará, pelo Grêmio ter poupado e ter deixado de ganhar um jogo que aparentemente era fácil. Mas, por outro lado, também tem essa questão do calendário. E o Grêmio tendo um gauchão para disputar agora, que contra o Caxias não vai ser fácil, eu acredito que tem que ver os dois lados da moeda. Não fiquei tão puto assim com o Grêmio ter poupado contra o Ceará, mas lógico que durante o jogo eu achei ridículo a atuação e as mudanças.
Sobre Gauchão. Pior que ganhar o Gauchão é perder o Gauchão, né? Mas vamos lá, sobre o Inter contra o Atlético Goianiense. Mas A esperança é que... As frases, Não, o Gauchão frases dá de uma efeito cansada, hoje, Léo. mas é que... o Gauchão, Léo, Mas é que... cara, pior do que ganhar parece o que só Gauchão é perder o atrapalha a Gauchão. tabela, e agora ainda mais. É. Tivesse feito Tá aí um jogo só... Pra te ver, o Grêmio quer tanto esse Gauchão, cara. O Romildo, ele é tão seguro nas coisas. É um jogo só. Ele que... O Gauchão já poderia ter terminado se o CBF aceitaria a final do Gauchão já sido disputada, né? Se fosse um jogo só. Aí 2 datas a CBF. O Grêmio teve que botar agora pra frente. Vai disputar na semana que vem a final do Gauchão em 2 jogos. Sim. Alguém quer falar? Tá aí o Léo, Moledo reserva, Léo? Não, o Antônio quer falar, acho que ele pediu a palavra antes. Não, eu só ia dizer que o gauchão, pra mim, esse ano especialmente, se resumia nas partidas entre Grêmio e Inter. Agora parece que já não cabe muito, né? O que vai mudar na vida do Grêmio? Talvez pros jogadores, sim, não sei, pra ostentar, mas não vale muito esse jogo agora, mais atrapalha do que ajuda, né? Sim. Concordo. Cara, sobre o Inter, Moledo, o Cudê foi muito pressionado na última partida, né, por não ter usado o Moledo e sim o Zé Gabriel. Eu espero que ele entre com o Moledo e com o Cuesta na dupla de zaga, porque é uma dupla de zaga que a gente já viu dar certo. E eu espero que também o Moledo já tenha, né, recuperado a sua boa forma física e esteja na ponta dos cacos para poder entrar em campo. Sobre o ataque, como o Bosquilha não vai jogar, eu acredito que possa ser isso que tu referenciou, Léo, com o Yuri Alberto e o Potker no ataque. Só que eu agiria um pouco diferente. Então, se é para te jogar assim, joga com o Yuri Alberto e pego. Bota o pego no início do jogo, vamos ver, ele é meio atacante também, tá afim. É um jogador que também todos esperam olhar ele se destacando. Né, Léo? Não tem, não. Isso aí ajuda. Esse é o momento de botar. Isso, claro que ajuda, claro que pode ajudar, principalmente os jovens, entendeu? O Atlético Goianiense é um time que começou legal o Campeonato Brasileiro, talvez vai incomodar mesmo hoje, mas eu espero que dentro do Beira-Rio o Inter consiga repetir aquelas partidas boas de pressionando a saída de bola, que consiga também marcar gols, fazer boas jogadas, ter uma segurança na zaga, não deixando a bola chegar tanto ali. As esperanças são as melhores possíveis. Tu falou do Peglo aí, eu não tinha me lembrado do Peglo, talvez é melhor mesmo ser realmente o Yuri Alberto e Peglo, mas ele não vai fazer isso, né? É aquela coisa que eu falei no início do programa. O Inter tem uma hierarquia, né? Que antes de um tem que ir o que está aí há mais tempo. Que tomara que com o tempo mude isso. E tenha que jogar quem está jogando bem mesmo. Ou o Potker treina que é um louco, né? Olha o Pérez, vamos falar de espetáculo agora mesmo. E a Champions, hein? E a Champions. Eu acho que a gente tinha que fazer um programa especial para a Champions. Agora tá boa a gente se alongou com o Grêmio Inter e a gente o Neymar não merece 5 minutos de programa. O Neymar não merece só 5 minutos. O que vocês acham? Botei no ar agora, hein? Isso. Não, eu acho que merece. Acho que é um programa que merece com certeza. Mas vamos falar. Vamos dar essa pincelada aí rapidamente. Eu não vi exatamente quanto tempo a gente tem aí de programa. Vai estar chegando a 1 hora agora, pelos meus cálculos, 55 minutos mais ou menos. Mas o PSG está na final. O Neymar, ele vai muito bem mais uma vez. Di Maria com 2 assistências e 1 gol. Marquinhos metendo gol mais uma vez. E é o PSG despachando o Leipzig. E agora vai fazer a final no domingo. Final da Champions é no domingo. Então para ele, né? Volante. Mas para mim ele é o volante, é bom volante também, mas eu ainda considero ele, inclusive, o melhor zagueiro que a gente tem na seleção brasileira. Bom, eu havia falado pro Léo Fagundes um tempo atrás, né, que o PSG não ia ganhar a Champions enquanto tivesse Thiago Silva e Marquinhos na zaga. E agora ele está de volante, né? Eu acredito que o PSG possa ganhar, embora o Bayern seja... Eu ontem acompanhei a partida do Paris Saint-Germain e, cara, o que o Neymar tá jogando é um absurdo. Falta o gol para ele, mas tu vê que o gol vai sair naturalmente em algum momento. Não, mas ele é fundamental pro time. Talvez ele esteja guardando tudo pro final.
A gente não sabe, né, se vai ser Bayern ou Lyon. Júlio César Tudo falou. indica, né, pela bola que vem jogando, pelas conquistas, o Bayern esteja na final. Mas, né, todo mundo aqui seria sabe mais que o legal, futebol né? é uma caixinha de surpresa. Claro, seria um espetáculo muito Seria, legal. Clayton. Mas se tu parar pra pensar que seriam 2 franceses na final, um querendo Isso matar o acharia outro. acharia sem graça. Assim como eu achei Tottenham prefiro e muito mais Liverpool. Não, eu concordo que também seria um jogo, né, maior, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem eu confesso para vocês que eu não vim acompanhando o Bayern de Munique, eu olhei somente o jogo das quartas de finais contra o Barcelona e fiquei impressionado com o que eu vi. Realmente muito impressionado com o conjunto do Bayern, a forma do Bayern jogar, o quanto todos os jogadores ali se empenham, né, para buscar um resultado. E o Paris Saint-Germain a gente vê muito a individualidade, né? Vê as qualidades individuais que eu sempre citei que o Grêmio tinha e o Inter não tem, né? E aí tu vê Neymar, tu vê o Di Maria jogando muito bem, tu vê o Mbappé, que é um cara fundamental, sabe? E esses caras podem fazer a diferença. Tu ter um cara que possa decidir o jogo é importantíssimo para te ganhar um campeonato. O Bayern também tem o Lewandowski, que é considerado o melhor centroavante do mundo. Mas o Bayern é mais o coletivo, né? O Bayern ele mais me lembra até um pouco não por causa da goleada. A Alemanha de 2014 eu achava um pouco assim. Não só tinha, por causa claro, Sim. tinha bons jogadores, mas o coletivo era mais impressionante, assim, a organização tática. E já o PSG tem Mbappé tá on demais, né? e o Neymar querendo. Ele tá O Neymar, eu demais. falei fora do ar, eu vou falar agora aqui no ar. O Neymar, principalmente contra a Atalanta, ele em lances, me ouçam com bons ouvidos, mas em alguns lances onde ele estava parado, ele conseguia dar janelinha no adversário num espaço mínimo, onde ele conseguia parado, já fazia a jogada. Ele me lembrou o filme do Pelé. Com certeza. Não, eu concordo. O filme do Pelé, ele me lembrou o Pelé. Ele só não foi o Pelé no jogo porque ele errou muito gol. O Edson era. O Pelé guardaria. Tem um amigo meu que ele mandou um print assim da tela do computador, né? Que tinha assim, né? Aquela pastinha documentos. Aí abaixo tinha pornôs. Aí abaixo tinha pornôs pesados. Aí um pouquinho mais abaixo tinha pornôs muito pesados. E aí o nome do vídeo era Assistência Mágica do Neymar pro Di Maria. É uma pornografia, aquela Vitor Sérgio Rodrigues. Aquela assistência que o Neymar dá ontem pro segundo gol do Paris Saint-Germain. Ela é tão pornográfica que tu fica às vezes na dúvida ali, de primeiro tu fica na dúvida um pouco, será que ele não furou essa bola? Será que ele... ele deu passe. É que é perfeito. Sabendo o que estava passando. É perfeito, cara. Não, o Neymar tá jogando demais. E o Neymar me lembrou... vou torcer... Não, só rapidinho. Eu vou torcer muito pro Paris Saint-Germain ganhar pelo Neymar, porque eu quero que ele se torne ainda o melhor jogador do mundo com o Messi e Cristiano Ronaldo em campo. O Neymar lembrou, nessa semana de Champions aí, ele me lembrou aquele Neymar do Santos, né, que era muito acima da média dos outros jogadores. Que parecia um adulto jogando com as crianças, assim, cara. Isso. E agora ele tá na Europa, né, cara? Não é aqui no Santos, porque aqui no Santos, aqui por último, já não tinha mais graça o que ele fazia com os caras. E ele tá conseguindo fazer isso na Europa. Acho que finalmente... Colocar ele no Cartola era roubar da finalmente, máquina. Teve uma vez, dos cara, recordes que eu dele, né? muito no Cartola. Só com o Neymar. Sim. Gastava 80 cartoletas nele, mas já ganhava ali só com ele 30 Exatamente. pontos. Antônio, queria falar uma coisa do Neymar? Não, falei do adulto Ney, né? O cara tá sobrando. Adulto Ney. Tá jogando muita bola. E eu acho que se passar o Bayern de Munique contra o Lyon e o PSG ganhar, vai legitimar ainda mais essa conquista, porque é um Bayern de Munique que atropela o Barcelona. E por maior que seja a desordem do Barcelona, o Bayern de Munique ganhou de um grande, né? Dos maiores, talvez com o melhor jogador do mundo. Olha, e outra coisa aqui que eu quero dizer antes. Esse jogo do Paris Saint-Germain contra o RB deixa muito claro a capacidade que tinha a Atalanta, porque a Atalanta, para mim, mereceu ganhar do PSG. Né? Teve ali uma lesão no final do jogo, o PSG com méritos vira, mas foi um jogo muito duro. E já contra o Leipzig, o Paris Saint-Germain domina o jogo inteiro, quase não corre riscos. Então eu estou muito curioso para ver essa final. Eu vou torcer pro Bayern, só pela grandeza da final, nada contra o Lyon, acho que seria um jogo muito interessante também, mas se o PSG ganha do Bayern nessa circunstância, olha, que feito pro Neymar, que é um cara que já conquistou
grandes feitos históricos, né? Com a medalha de ouro para o Brasil, está conseguindo levar o Paris Saint-Germain pela primeira vez depois de quantos anos? 25 anos? Né, 25. A uma semifinal de Liga dos Campeões. Então, assim, é um cara que merece o reconhecimento, já é o brasileiro com mais gols. Não, desculpa, Antônio, tu falou sobre e a final? Ou Não, porque o PSG nunca foi pra final? É, a semi. E a semi? A última vez que foi em 95. A final já é um feito histórico, né? Claro, é o cara que mais tem gols, o maior brasileiro com gols em Liga dos Campeões. Olha, ele tá ficando entre os grandes. Ele deu o azar. Ele deu o azar de pegar uma geração com Messi e Cristiano Ronaldo. Mas, ô porque Antônio, senão esse cara ia ganhar muito. Tu não acha que ele com 27 anos, se ele ganhar o melhor do mundo agora, ele ia para daqui a uns 5 anos depender só dele ser o melhor do mundo? Ele tá com 25 agora. Ele ainda tem uns 4, 5 anos de alto nível ainda no mínimo. Mas aí vai muito do perfil do atleta, né? Aquela análise comportamental que a gente pode fazer. Quando a gente fala de Messi e Cristiano Ronaldo, verdade. a gente está vendo dois jogadores que vivem para o futebol. O futebol é prioridade. Será que o futebol é a prioridade do Neymar? Eu vejo no Neymar uma característica que eu via no Ronaldinho Gaúcho, com algumas diferenças, né? Talvez por ser tão fácil para eles jogar bola, talvez por eles sobrarem tanto tecnicamente, eles não levem com a seriedade que talvez o Cristiano Ronaldo leva. O Cristiano Ronaldo sabe, se ele não tiver no ápice da forma física, ele não vai conseguir render. Já o Neymar não, ele sabe que ele pode estar ali 80%, 70%, ele vai dar janelinha, vai dar caneta, vai dar um passe. É diferente. Tem que ver se o Neymar, depois dessa conquista de melhor do mundo, que eu acho que ele e Lewandowski ali estão disputando pau a pau, ele não vai baixar, sabe? Consegui, conquistei e agora vou tirar o pé. Tomara que não. O Neymar, as últimas temporadas dele provou pra ele mesmo que se ele não tiver 100%, ele não tiver fim, não vai dar, né, cara? Porque ele lesão desde que chegou no PSG e até mesmo em Copa do Mundo chegou meio pau na última Copa do Mundo, não rendeu nada, só virou meme mundial por encostarem nele, ele sair rolando meio gramado. Então eu acho que até ele entendeu isso, que não adianta, não tem outro jeito de conquistar o melhor do mundo e Champions se ele não tiver fim, não tiver 100%. Eu não entro muito nessa questão de 80%, vai lá e vai fazer. Eu acho que todos têm que estar 100%, senão não vai render. Mesmo sendo um cara tecnicamente diferenciado. Eu sei que a gente está chegando no final do programa e eu vou falar uma coisa extremamente polêmica. Exatamente. E que ninguém e muita gente não vai entender, não vai alcançar, mas é o que eu penso e eu estou aqui para dizer o que eu penso. O Neymar, tecnicamente, ouçam bem, tecnicamente, ele é melhor que o Ronaldo. Tecnicamente. Ele pode não ter conquistado o que o Ronaldo conquistou. Concordo. Ele pode ter, em alguns momentos, não ter ter tido o protagonismo de um grande título, apesar que ele já teve. Ele já ganhou grandes coisas. Cristiano Ronaldo ou Ronaldo Fenômeno? Não, Ronaldo Fenômeno. Ele, tecnicamente, ele é melhor que o Ronaldo Fenômeno. Na minha humilde opinião. E quem discordar... Tranquilo. No meu time eu chamo Ronaldo sem nem... Eu acho que é uma discussão daquelas... Eu acho que é aquela discussão que duraria um dia inteiro. Só que a diferença, talvez, entre o Ronaldo e o Neymar, que são dois expoentes tecnicamente, é o período em que eles jogam e também a questão das lesões. Talvez o Ronaldo, com as lesões que ele teve, hoje ele não sofreria tanto como sofreu. Uma lesão que o Ronaldo teve de joelho, que hoje é uma lesão ok, fica um tempo parado e volta a jogar, naquela época, talvez ele precise parar de jogar futebol. E ele sofreu muito com lesão. Ele, na época de Cruzeiro, PSV, até mesmo de Barcelona, ele era absurdamente fenomenal. Tanto que o apelido vem de fenômeno. O Neymar, ele é muito bom. Ele é craque. O Neymar é craque. O cara é muito bom mesmo. Mas eu não sei. Eu acho que talvez, depois que o Neymar encerrar a carreira, a gente consiga fazer essa avaliação. O que conta também bastante a favor do Ronaldo era a parceria que ele tinha, que eu acho que é melhor do que nós temos nessa época. Sim. E os adversários dele também eram melhor. Talvez isso ainda qualifica mais ele como melhor que o Neymar. Mas eu olho a parte mais técnica, o drible, a finalização, o recurso num espaço curto do campo, onde tu tem que pensar rápido e sair daquele local. O Ronaldo tinha, mas eu acho que o Neymar tem isso um pouco melhor. Então, por isso, eu acho que, tecnicamente, o Neymar é melhor jogador que o Ronaldo. Tá aí feita a polêmica.
Gurizada, eu acho que vale a pena realmente a gente fazer um programinha aí. Só deixar que eu discordo e focado, deixar né? que com certeza vale a pena fazer um programa sobre Tá bom. essa temporada. Aí, Tamo aí. pra gente dar aí mais espaço, mas porque o que vale a pena mesmo é ir no Bar Imperial, que é um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras. Possui 3 áreas com varanda coberta e descoberta. Promoção de chopp em tempos normais das 4 da tarde até as 9 da noite. Fica na Rua Santana 375. Siga-os no Instagram, @Imperial Poa. Agora tá liberado, hein? Das 11 até as 5 da tarde, das 11 da manhã até as 5 da tarde, tá funcionando ali o Bar Imperial fisicamente e sempre por delivery, take away, dentro dos aplicativos do iFood e do Uber Eats. Conexão à internet sem limites via fibra ótica é onde? É na Internet O Sul. Fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, em Alvorada, a sua sede. O telefone é 34833900. Fala com a equipe do Marino. Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. E assim como o Bar Imperial, o Bar do Chico também está aberto das 11 às 5 da tarde, fisicamente e também por takeaway delivery. É só ligar para o Bar do Chico, que está há mais de 40 anos no mercado, o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre, simplesmente isso. Fica na Rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. E por último, mas não menos importante, como diria o mestre Antônio, MD Brindes, o lugar certo para você pedir o seu utensílio personalizado, canecas, camisetas, bonés e tudo o que você possa imaginar, da maneira que bem entender. Mande sua imagem que o resto a MD Brindes faz. Siga-os no Instagram, @MDBrindesRS, e diga que os encontrou por intermédio da Rádio Web Educadora. Eu gravei um stories durante o programa que o Mini Arco, botei ali dentro do nosso Instagram, @Rádio Web Educadora, e nele eu estou com a caneca que eu possuo da Rádio Web Educadora, feita muito perfeitamente pela MD Brindes. Buenas, gurizada! Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos, do Antônio Pereira. Valeu, Antônio. Nada, sempre um prazer. Ótimo dia a todos. Do Léo Fagundes. Valeu, Léozinho. Abraço a todos e até o próximo programa. Prazer. Prazerzaço. E do Clayton Veidói. Valeu, meu guri. Boa, gurizada. Eu que agradeço novamente. Aê, Clayton. Feitoria. Agora nunca mais erraríamos. Feito. Um beijo em todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.